Bom dia, doutora Eliane. Como está? Tudo bem? E como está, doutora? Também estou bem, obrigada. Já queria agradecer pela doutora ter aceito nosso convite. De antemão, queria destacar que a entrevista visa informar da visibilidade à nova presidência e também entender os desafios e perspectivas da medicina dentária em Angola. Ok. E já como ponto de partida, eu gostaria que a doutora Eliane se apresentasse, dissesse quem é a doutora Eliane, sua trajetória e seu interesse pela medicina dentária, nesse caso, a presidência da medicina dentária. Bom, chamo-me Eliane Graça da Piedade, médica dentista, formada há 17 anos. Sempre trabalhei em Angola, apesar de ter-me formado em Portugal. Tive em Portugal os anos de formação e depois mais um ano em que fiz um estágio e depois regressei a Angola. Apesar de sempre ter trabalhado em consultório privado, sempre tive contato com os colegas que estavam na função pública e sempre tive conhecimento das dificuldades, tanto dos médicos dentistas no privado como no setor público. E, de forma natural, fui me envolvendo em diferentes causas associadas à medicina dentária, a promoção da saúde oral, em palestras, em campanhas, a ir às escolas e falar dos dentistas, a higiene oral, etc. E depois surgiu, na altura chamava-se Núcleo de Médicos Dentistas na Ordem dos Médicos. Tive conhecimento que já havia um grupo de colegas a trabalhar há alguns anos para a formação da Ordem dos Médicos Dentistas e este projeto ainda não tinha aprovação governamental. E então a forma que naquela altura encontrou-se para os dentistas terem um órgão de tutela foi trabalhar em conjunto com a Ordem dos Médicos. Então a Ordem dos Médicos permitiu que o núcleo dos médicos dentistas estivessem presentes na Ordem. O trabalho na altura essencial era validar os nossos certificados. Acabou a formação, quer no exterior, quer aqui no país. As pessoas no núcleo observavam aquela documentação, viam se havia alguma credibilidade, reuniam todos os documentos e concederam um número de ordem para o médico dentista exercer. Mas sempre a preocupação principal era a formação da Ordem dos Médicos Dentistas de Angola. E esse projeto continua em curso. O que acontece? Passaram-se tantos anos, os problemas foram aumentando. Nós, hoje em dia, como médicos dentistas, falamos muito em desunião da classe, desinformação da classe, não sabemos bem se tivermos uma preocupação a quem nos dirigir, se é um núcleo, se é o colégio, se é uma outra organização. Então, com tanta desinformação e com tantos temas, tantas preocupações dos dentistas, inserção no sistema de saúde, no Ministério da Saúde, a progressão de carreira, quase novamente de forma natural, fui conduzida à eleição para presidente agora, já não é núcleo, para agora Colégio dos Médicos Dentistas na Ordem dos Médicos. Então, estou nesta função desde o dia 6 de junho, ainda bem recente, com muitos projetos na manga e vamos ver como é que vai correr daqui para frente. Pois é. Doutora, e pode nos explicar como decorreu essa eleição? Será também que houve outros concorrentes? Houve outros concorrentes. Houve, antes dessa eleição, uma Assembleia Geral de Médicos Cientistas na Ordem dos Médicos. Houve depois a divulgação. A Ordem dos Médicos tratou de enviar a informação para as várias instituições de saúde, públicas e privadas. No dia da eleição, estávamos lá presentes os candidatos e houve depois a votação dentro da Ordem dos Médicos. Sim, doutora. Agora, dando um contexto geral, o que é realmente o colégio de especialidade da Ordem dos Médicos, seu papel na Ordem dos Médicos e seu impacto para os profissionais da medicina dentária? É assim, a Ordem dos Médicos tem vários colégios de especialidade, de acordo com as Sim. especialidades médicas, exemplificando o Colégio de Especialidade de Pediatria, Colégio de Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia e por aí em diante. Uma vez que os médicos dentistas são tutelados pela Ordem dos Médicos, então acreditou-se que seria necessário ter também um colégio para tratar dos temas relacionados com os dentistas. Diferente dos outros colégios, o Colégio de Medicina Dentária acaba por ter funções um bocadinho, vamos dizer, maiores, porque nós estamos a representar não só uma classe, mas um grupo de profissionais. Os outros colégios de especialidade, vamos exemplificar,
sou a presidente do Colégio de Especialidade de Ginecologia e vai abrir um programa de especialidades no Hospital Jazina Machel. Então, eu, como presidente, tenho que trabalhar com as instituições de formação, com o hospital, ministério, etc., para se formular e estruturar o programa de especialidades. E vou enviar os meus médicos internos para fazer aquela especialidade. Este é um dos objetivos principais dos outros colégios. O de medicina dentária acaba por ser um colégio com uma responsabilidade maior. Na falta de uma ordem dos médicos dentistas, tem que haver uma entidade que responda por nós. Tem que haver uma entidade que vá validar os programas de especialidade, vai verificar os programas de graduação das nossas faculdades, vá promover a formação contínua com congressos, jornadas, etc. Vá confirmar se os nossos colegas estão a trabalhar com a inscrição na ordem. Se tem inscrição na ordem, é porque foi realmente licenciado numa faculdade reconhecida pelo nosso governo. Então, não vou dizer que é uma ordem dentro da ordem, porque não é por aí, mas é um grupo de pessoas que dão uma ajuda maior à ordem dos médicos para tutelar os médicos dentistas. Sim. A doutora frisou que já está há 17 anos no ramo da medicina dentária, né? E desde esses 17 anos, que análise faz do atual cenário da medicina dentária cá no país? Bom, temos coisas boas e temos coisas más. Coisas boas eu diria que é o aumento do número de médicos dentistas. Já temos muitas faculdades e com isso muitos profissionais formados em Angola e também fora de Angola, nacionais, estrangeiros, então temos um número relativamente grande de dentistas. Mal talvez seja que este número ainda não é o suficiente para toda a população. Angola é um país muito grande, agora somos 21 províncias e ainda não temos dentistas que consigam estar em todas as localidades. Mesmo que tivéssemos, infelizmente, não é em todas as localidades que encontramos as condições necessárias para exercer com excelência. Mesmo em Luanda, que é a capital, ainda temos instituições públicas, principalmente, onde às vezes temos o profissional e depois não temos a parte de equipamentos e medicamentos, etc. Se em Luanda é assim, vamos imaginar numa província ou numa localidade no interior do país. E não temos estas dificuldades. Outra grande dificuldade da medicina dentária foi um crescimento muito grande, em muito pouco tempo. Abriram muitas faculdades. E, infelizmente, estas faculdades, muitas delas, abriram sem cumprirem os requisitos essenciais, nem vou dizer mínimos, essenciais para a formação de qualidade. Então, temos médicos dentistas no mercado de trabalho, mas que não estão devidamente capacitados para responder à necessidade dos pacientes. A culpa não é dos profissionais, a culpa é de quem os está a formar, quem está a permitir isso. Isto também é um dos trabalhos, uma das prioridades do colégio, colaborar com o Ministério do Ensino Superior para supervisionar as instituições de ensino e tentar garantir que cumpram com o número de horas de formação internacionalmente recomendado, com as condições técnicas para a formação, a existência de professores realmente qualificados. Não basta ser dentista para ensinar outra pessoa a ser dentista. Nem todos temos essa aptidão e para ensinar nós também temos que ir crescendo profissionalmente e não é o que se verifica aqui em Angola. Eu trabalho há 17 anos, mas se calhar não reúno os requisitos necessários para ser docente universitária. E ainda não se faz bem essa filtragem em todas as faculdades. Então, a parte boa é que sim, estamos a crescer em número, mas se calhar não estamos a crescer em qualidade. A doutora frisou da possível colaboração entre o Ministério do Ensino Superior com o colégio, não é? E é um problema recorrente nessa questão com relação às carteiras profissionais. Inclusive, já estamos a relatar isso no nosso portal sobre a dificuldade que os profissionais, principalmente os recém-profissionais, têm tido em adquirir as carteiras profissionais. Então, gostaria de ter um pronunciamento da Presidente, como há de se contornar essa dificuldade. Uhum. Bom, a dificuldade, eu diria primeiro que é a validação dos certificados. Certo. A ordem dos médicos não valida os certificados. Acabou a licenciatura, quer seja em Angola ou fora de Angola, deve dirigir-se ao INARES, deve cumprir com todos os requisitos que o INARES exige, que tem as suas orientações, e depois do INARES validar aquela documentação, a documentação segue para a ordem dos médicos. Se tiver tudo em ordem, há uma checklist de documentos, certificado, diploma, as notas, o grupo sanguíneo, atestado médico, etc.
etc. Se tiver todos os documentos reconhecidos e que constem ali da checklist, não há porquê não emitirmos a cédula profissional. Há uns anos atrás, não devo mentir, que houve ali algumas questões relacionadas com determinadas instituições de ensino que não cumpriam com o número de horas, com a carga horária de formação recomendada para a medicina dentária, para médicos dentistas. Então, estes certificados foram questionados. E se foram questionados pelo INARES, não tem como a Ordem dos Médicos sobrepor-se e passar uma carteira profissional. Mas a direção anterior do colégio, antes que cessou, o Dr. Rosário, que era o antigo presidente, teve já a trabalhar, isto não é um trabalho que vai começar, já está em curso, já esteve a trabalhar com o Ministério do Ensino Superior, já se fez algum trabalho dentro das instituições de ensino para que se melhore aquelas falhas, e então neste momento não se nega uma inscrição na ordem, a emissão de uma carteira profissional a todo profissional que está devidamente validado, digamos assim, pelo INARES. Tá, muito bem, doutora. E quais outras prioridades a nova presidência tem em termos de implementação de planos? Uhum. Há muita expectativa à volta desta presidência e é muita responsabilidade. Meu principal objetivo é dar voz à medicina dentária. O médico dentista é um profissional de base no sistema nacional, no sistema público de saúde, no aspecto de prevenção. E acreditamos nós, e tem sido uma frustração grande para os médicos dentistas, a forma como são inseridos neste sistema de saúde. Os médicos dentistas continuam a ser reconhecidos como técnicos de diagnóstica e terapêutica. Isto no sistema público. Não nos permite progredir na carreira. E então vamos continuar a trabalhar com o MINSA para que isto seja revisto. Isso é uma prioridade. Para que o médico dentista seja inserido de acordo com a sua profissão. É um profissional de saúde, sim, que faz procedimentos médicos, que faz procedimentos cirúrgicos, que prescreve fármacos e que deve progredir na sua carreira de forma isolada e diferenciada de outros profissionais que têm que ter também o seu rumo. Então tem que se trabalhar aqui nesse projeto de inserção no sistema de saúde pública. Outra prioridade é a formação contínua. Nós trabalhamos com ciência e a ciência está em constante inovação. Se nós pararmos, formei-me há 17 anos e nunca mais participo de um congresso, participo de um curso, de um concurso, de uma formação, não é? Eu não cresço profissionalmente. Eu vou continuar a aplicar técnicas que aprendi há 17 anos atrás, que se calhar hoje em dia já temos coisas diferenciadas. Então, vamos tentar promover a formação tanto dentro da ordem, trabalhando com a ordem dos médicos, como também incentivando a classe a criar projetos, a criar jornadas, congressos, formações para médicos dentistas no interior do país. Existe também o programa de especialização de bolsas de estudo, então vamos tentar levar ou incluir os médicos dentistas que estão ali naquele grupo grande dos técnicos de diagnóstica e terapêutica, tentar levantar a voz da medicina dentária para que sejamos incluídos nestes programas de bolsas internacionais e às vezes nacionais para a formação contínua dos nossos quadros. Sim. No princípio da resposta, a doutora dizia que pretende dar voz aos profissionais de saúde. De que maneira a doutora pretende fazer isso? Eu pretendo fazer isto falando, mostrando e fazendo. Falando, hoje estou aqui numa entrevista, estou aqui a falar do projeto, etc, etc. E tudo isto tem que ser posto em prática. E para ser posto em prática temos que trabalhar, bater portas, não nos resignarmos com o primeiro não. E a medicina dentária tem sido assim. Nós batemos uma porta, olha, nós não somos técnicos de diagnóstica e terapêutica, e ficamos ali a bater a porta e a porta não é aberta. Então vamos continuar a bater com mais força. Vamos nos unir. A medicina dentária hoje em dia, os colegas falam muito da desunião da classe. A causa é a mesma, mas eu bato uma porta aqui, o outro colega bate outra porta ali. Se calhar se nos juntarmos como classe, conseguiremos. E eu ainda estou com força, estou com energia para o fazer, para tentar chegar
a quem nos pode realmente ajudar a resolver os nossos problemas. O nosso objetivo como classe será sempre termos a nossa própria ordem profissional, a Ordem dos Médicos Dentistas de Angola, e eu digo muitas vezes aos meus colegas, enquanto isto não acontece, vamos lutar com as armas que temos. E neste momento a arma que temos é o Colégio de Medicina Dentária, que está agregada à Ordem dos Médicos, que é uma instituição que já existe no país, já está implementada no país há muitos anos e é respeitada. Então, estando associada à Ordem dos Médicos, eu acredito que aquelas portas que temos estado a bater isoladamente, mais provavelmente sejam abertas. Quando digo isto, falo de portas como o Ministério da Saúde, como o Ministério do Ensino Superior, como uma série de instituições que os médicos dentistas precisam de estar verdadeiramente associados. Deve haver um intercâmbio institucional melhor. E a doutora falou sobre informação, né? Será que há um lugar, há um canal em que as demais pessoas poderão acompanhar aquilo que é o trabalho do colégio, se calhar um site, uma página no Instagram ou algum lugar qualquer? Olha, eu tenho estado a pensar sobre isso. Já tivemos a falar, eu e a doutora Cristiana, sobre isso, sobre como levar informação aos médicos dentistas. Apercebi-me nestes dias que há muitos colegas que ou nem sabiam da existência do colégio, mais grave, não sabiam da ordem dos médicos e ainda nem perceberam muito bem o que é o colégio de medicina dentária. Eu tenho estado a usar as minhas próprias redes sociais para falar um pouquinho sobre o tema, mas não é a forma ideal, porque nas minhas redes sociais tenho sim um grupo de dentistas, mas não é o canal de preferência. Mas nós precisamos de validar tudo isso com a ordem dos médicos, a forma, como é que vamos comunicar com a classe, como é que vamos levar a informação à classe. Temos usado aquilo que temos, redes sociais, existe um grupo do WhatsApp para os médicos dentistas inscritos na ordem, acredito que daquele grupo também haja muitas partilhas para fora. Já foi criado um e-mail para onde os colegas podem enviar algumas mensagens com as suas preocupações, etc. Estamos abertas também para a marcação de audiências semanais, dependendo do assunto, iremos sim estar disponíveis para conversar e receber os colegas e esclarecer dúvidas, mas num mundo em que a informação tem que fluir rapidamente, há urgência em se criar uma via de comunicação oficial. Então, havemos trabalhar com a Ordem dos Médicos para isso. Muito bem, doutora. Aqui a doutora frisou sobre o programa de especialização e de bolsa de estudo. Será que já há uma parceria em vigor acerca da efetivação da mesma? Já existe um programa nacional, é o IES, Instituto de Especializações, para bolsas de estudo dentro da saúde, dentro das especializações médicas. E existem, a última reunião em que estive presente, existem 9.000 bolsas reservadas para os técnicos de diagnóstica e terapêutica. Dentro dessas 9.000 bolsas, nós queremos incluir médicos dentistas. Então, estamos a tentar chegar ao IES. Estou neste momento a redigir, nestes dias, um pedido de audiência para ver se incluímos profissionais médicos dentistas que estejam no sistema público para serem incluídos no programa de bolsas de estudo. Dentro daquelas 9.000 bolsas, X convém que sejam também para médicos dentistas. Se essas bolsas são para o exterior ou mesmo para o interior? Então, acredito que sejam para o exterior, porque cá no país não temos especializações ainda de medicina dentária. Cá nós temos a formação de base, a graduação, a licenciatura, mas ainda não temos especializações na área. E também é um trabalho a fazer com o Ministério do Ensino Superior. Mas a minha preocupação é, se a licenciatura ainda tem deficiências, como é que nós já vamos pensar no passo à frente? Então, temos que estruturar a primeira licenciatura, temos que garantir que o dentista generalista saia da faculdade bem preparado, que vai ser colocado em qualquer hospital, em qualquer centro de saúde do país e vai conseguir dar resposta. Depois disso, quando nós tivermos certeza que o dentista está bem preparado, esse mesmo dentista já pode seguir para um programa de especialização. A doutora falou sobre formação, eventos e tudo mais. E de um tempo para cá tem havido vários eventos relacionados à área de odontologia. E gostaria de saber que apreciação a doutora faz sobre essa nova onda de vários eventos em relação à área de odontologia. Eu, tem uma parte boa, sim.
É bom haver eventos, é bom que os dentistas estejam interessados em formação, mas é bom que estes eventos sejam verdadeiramente credíveis. E estes eventos devem ser acompanhados, não digo validados, mas devem ser acompanhados por quem tutela a medicina dentária, por quem tutela a saúde do país. Eu acho que não é prudente organizar um evento, organizar uma formação, sem dar a conhecer as instituições públicas que validam a profissão, que validam a medicina dentária. Como é que eu vou organizar um congresso de medicina dentária sem ter o apoio institucional do MINSA? Sem bater à porta da Ordem dos Médicos e questionar quem são os médicos dentistas, quem responde pela medicina dentária, será que vocês podem ver se esta comissão científica com estes médicos dentistas angolanos é realmente credível? Este doutor que está aqui a representar a nossa comissão científica, que vai apresentar um tem uma apresentação aqui no Congresso, é um médico dentista mesmo, que está reconhecido no nosso país. E tem sido preocupante, ainda semana passada, só na semana passada, recebi 2 e-mails de eventos relacionados com a medicina dentária que estão a ser divulgados e vão ter adesão, sim, senhora, da classe, mas que, como presidente do colégio, tive conhecimento de forma não oficial. Não houve uma apresentação do projeto à Ordem dos Médicos. E então acho bom que existam, sim, mas acho que devemos cumprir os parâmetros todos. Fora esses eventos, existem também os cursos de formação. Dar formação é algo muito sério. Eu, para ensinar, eu tenho que saber fazer. E eu, para saber fazer, eu tenho que aprender com instituições e pessoas de referência. E nós vamos vendo, infelizmente, colegas que, não sei se é pelo fim financeiro, que sabem fazer, sim, senhor, alguma coisa, mas que depois vão ensinar da forma que não é a mais correta. Os programas não são os programas que se validam internacionalmente. Então, como colégio, também estamos atentos e estamos preocupados com o nível de formação que estamos a ter no país. Sim, a doutora frisou em acompanhamento dos mesmos eventos, não é? Sim. De odontologia. E de que maneira será esse mesmo acompanhamento, tanto para os eventos, tanto para essas formações que geralmente têm tido? Bom, eu sugeria o seguinte: há um grupo de profissionais que quer fazer um evento relacionado com a medicina dentária. Eles vão tratar do seu projeto, reunir tudo e depois remeter essa informação ao Ministério da Saúde. Nós, no Ministério da Saúde, temos a doutora Jamila, que é a coordenadora do programa de saúde oral, remeter ao Ministério da Saúde, remeter à Ordem dos Médicos, que haverá de chegar ao Colégio de Medicina Dentária. E em conjunto, eu acho que as coisas melhores funcionam em conjunto. Vamos trabalhar para que realmente seja um evento de sucesso, para que quando se ouvir falar da medicina dentária em Angola, se ouça falar com uma medicina dentária de valor e não só mais um evento. O acompanhar não é dizer façam isso ou façam aquilo, isto está errado, isto está certo, não. É ajudar, orientar. Olha, se calhar se vocês fizerem desta forma vai correr melhor. Olha, as preocupações dos nossos colegas em Angola, eu como médica dentista, como presidente do colégio, como médica dentista que até está inserida em vários grupos de profissionais, os nossos colegas têm muitas dúvidas sobre esse tema. Que tal incluirmos esse tema no congresso, nas jornadas, o que for? Então, é fazer um trabalho de equipa para o bem da medicina dentária. De forma isolada, não vai correr bem, não será. O próprio evento acaba por não ter a credibilidade necessária. E daí verifica-se muitas vezes haver eventos em salas grandes, mas vazias. Porque se calhar não fizeram a informação, a divulgação com os parceiros que se recomenda. E já agora, o colégio também pretende realizar eventos, por exemplo, o colégio de medicina, colégio de pediatria, nesse caso, da Ordem dos Médicos, soube que eles têm atividades recorrentes anuais. E também queria saber se o colégio de especialidade de medicina dentária pretende realizar eventos, jornadas ou promover cursos de tutela da ordem. Pretende, sim, senhora, está no nosso plano de atividades. O primeiro evento ainda está a ser. É tudo muito recente, não é? Nós estamos hoje a 24 de junho, acho, e a eleição foi a 6 de junho. Então, no plano de atividades existem, sim, jornadas de medicina dentária, que provavelmente, se houver aprovação, poderão decorrer no mês de outubro de 2025 e no mês de março de 2026, associada ao Dia do Dentista e ao Mundial da Saúde Oral. E já agora, quem que está nessa empreitada com a doutora? Qual é a equipa que está com a doutora nessa empreitada da presidência do Colégio de Especialidade de Medicina Dentária?
Neste momento, eu conto com a doutora Cristiane Lopes, que foi eleita no mesmo dia, é a vice-presidente secretária do Colégio de Medicina Dentária, e dependendo, nós temos um plano de atividades diverso, e dependendo da atividade a realizar, nós pretendemos reunir colegas para formar as nossas equipas de trabalho. Então, neste momento, ainda estamos à espera da aprovação do nosso plano de atividades, para depois reunir as equipas de trabalho para cada uma destas atividades. Pois é, e que visão o Colégio de Especialidade tem para o futuro? Bom, a visão do colégio é uma responsabilidade muito grande, e aliás, eu nem esperava esta reação dos meus colegas a esta eleição. Acredito que seja porque antes já houve presidência do colégio, sim, antes já houve o núcleo de medicina dentária, mas nós estamos sedentos de um representante, alguém que fale por nós. E então, ao surgir a doutora Eliane e a doutora Cristiane, a classe no geral ficou satisfeita e agradeço, e já agora, em nome da doutora Cristiane Lopes, agradecemos muito a confiança dos nossos colegas. A expectativa é grande e eu espero fazer jus à expectativa dos meus colegas. Eu espero ter saúde e energia para conseguir realizar as atividades que estão no nosso plano para os próximos 12 meses. Né? Nós estamos a fazer o nosso plano de atividades para um ano. Eu espero também contar com a colaboração dos meus colegas, porque sozinha, ou só eu e a doutora Cristiana, ou mais 3 ou 4 dentistas, não conseguiremos. Então, onde cada um estiver, se cada um fizer a sua parte, se cada vez que apelarmos aos colegas, vamos exemplificar, vai haver as jornadas de medicina dentária na Ordem dos Médicos, a sala tem 100 lugares. Se naqueles 100 lugares aparecerem apenas 20 pessoas, as jornadas não tiveram sucesso. Então, nós temos que aderir. Quando houver uma reunião e for comunicado, nós temos que estar presentes. Se houver uma campanha de promoção da saúde oral, uma grande campanha de promoção da saúde oral no IJ, solicita-se a presença de X dentistas. Se eu estiver no IJ, estiver próximo, eu tenho que ir a essa atividade. Então, para o sucesso de todo este plano, eu conto com o apoio dos meus colegas. Não precisamos de ser o presidente, o secretário, não precisamos de trabalhar diretamente com a ordem, é fazer bem a nossa parte. Se nós formos bons profissionais, também as entidades governamentais olharão para nós com outros olhos. Realmente, isto são profissionais de referência, são profissionais respeitáveis. Então, vamos dar voz, vamos ouvir o que eles têm a dizer e vamos permitir que cheguem aonde precisam chegar. E, e o que os profissionais de medicina dentária podem esperar da nova liderança do colégio? Podem esperar, podem esperar ter uma presidente que abraçou a causa por conhecer o problema desde o início. Já são muitos anos a conviver não só com a medicina dentária no consultório, com a broca e o dente, mas a medicina dentária num todo. Ok, que nunca tive num hospital público a trabalhar. Tive em hospitais público-privados, mas nunca fui cega nem surda. Sempre ouvi os meus colegas, sempre ouvi dizer que no lugar X acontece isso ou aquilo. E sempre tive a capacidade de perceber que, ok, eu posso estar agora aqui na minha clínica privada, com os recursos todos, mas que nesta clínica acho que se calhar 80% ou mais da população angolana não consegue ter acesso. E então Angola não se faz de 10% de pessoas. Angola é muita gente. Angola não é só a Eliane, existem outros colegas com outras dificuldades. Então se podem esperar desta presidente ter alguém que abraçou a causa e que está com toda a energia. Ontem eu dormi, eram 23 horas e 34 minutos. Foi o momento em que eu enviei um e-mail para a Ordem dos Médicos, para o secretariado, com uma série de cartas a solicitar imensas coisas. Estava cheia de sono, estava cansada, mas não é sobre mim. É sobre, nós na ordem reconhecemos 4.500 profissionais, a estatística última feita, mas menos da metade destes profissionais estão inscritos na ordem. Mesmo que sejam só estes profissionais, mesmo que só sejam 1.000 dentistas, não é sobre a Eliana, é sobre 1.000 dentistas. Então eu tinha sono, sim, eu estava cansada, mas eu tinha que fazer aquilo que os 1.000 dentistas esperam que eu faça. Então é o que eu digo, eu espero ter saúde para conseguir pôr tudo em prática. E espero ter apoio dos meus colegas. Eu não gostaria que ficassem só à espera, não, a Eliana vai resolver.
a Eliane vai tratar. Eu sou muito apologista de que, se cada um fizer bem a sua parte, vai correr bem para todos. Já estamos a caminhar para o final da entrevista, doutora. E queria que a doutora tecesse as últimas considerações. Ok. Bom, como presidente do Colégio de Medicina Dentária da Ordem dos Médicos de Angola, queria pedir aqui o apoio dos meus colegas para a execução de todas as tarefas às quais me propus. O apoio resume-se a trabalharmos todos com ética, com responsabilidade, com empatia para com os nossos pacientes. Se nós garantirmos que somos bons profissionais, não tem como a nossa classe não crescer, não tem como não termos as nossas preocupações por resolver. E venho aqui reafirmar o meu compromisso mais uma vez para com a medicina dentária de Angola. Eu pretendo continuar a trabalhar para dar voz à medicina dentária, para dar voz à medicina, aos médicos dentistas e levar a saúde oral de Angola a um outro patamar. Doutora, muito obrigado pela entrevista. Estamos gratos, apesar dos imprevistos que houve. A doutora sempre esteve aí na comunicação com a senhora Cristina. Agradeço imenso a senhora Cristina ter paciência, muita diligência. Sim, também queremos dizer que estamos abertos para divulgação de qualquer evento, qualquer informação adicional. Na verdade, Muito obrigada. nós somos um portal totalmente focado na área da saúde e não queremos deixar também de alguma forma a odontologia para trás. Tivemos como parceiro do CEO, a doutora também esteve, acho eu. Também estive presente, sim. Foi uma das palestrantes. Sim, tivemos lá presente e temos parceria também com outros eventos e ordens de saúde. Então, qualquer informação relacionada à ordem dos médicos, dentistas, eventos, estaremos abertos para assim divulgar. Ok, muito obrigada por essa entrevista e continuaremos a trabalhar em conjunto, levar a informação. Então, muito obrigado. Continuação de um ótimo dia. Obrigada igualmente, um bom dia.